Algumas sensações são quase impossíveis de explicar. Talvez, ao ver essas imagens, você tenha sentido algo familiar, mas sem nome. Um desconforto sutil, uma nostalgia estranha, um arrepio que não vem do medo, mas de algum lugar mais profundo. O Dicionário das Tristezas Obscuras, The Dictionary of Obscure Sorrows, é um projeto criado por John Coyne, que tenta dar nome a esses sentimentos. Ele cria palavras, em inglês, para emoções complexas que quase todo mundo já sentiu, mas que nunca foram oficialmente batizadas. Esses termos são construídos a partir de raízes latinas, gregas e germânicas, como se fossem palavras que deveriam existir no idioma. No próprio site do projeto, Coyne explica que o termo sorrow, ou tristeza, não é usado no sentido literal. Afinal, antigamente, sorrow significava a plenitude. Por isso, o foco do dicionário não é a tristeza em si, mas a consciência da passagem do tempo, da solidão, da beleza do mundo e do desconforto de viver nele. Com isso em mente, hoje vamos explorar alguns sentimentos que não existem, pelo menos oficialmente, mas que talvez você já tenha sentido em silêncio. Ao citar esses sentimentos, vou comentar sobre alguns deles, mas não todos. Nem todo sentimento precisa de uma explicação longa. Às vezes, só o nome e a definição já são bastante para te atingir. E para facilitar sua imersão, eu separei esses sentimentos por tema ou sensação, para que cada um deles tenha seu devido impacto e compreensão. Anemoia. Nostalgia por um tempo que você nunca viveu. Essa música te lembra alguma coisa? Provavelmente sim, algo ligado aos anos 90. Mesmo que você não tenha vivido nessa época, talvez sinta uma nostalgia inexplicável. Seja pelas músicas, roupas, estilos ou pela estética vibrante daquele período. Tudo parece carregar um certo encanto. Um charme que faz parecer que aquele tempo foi melhor, mais vivo, mais mágico. Mesmo que você só o conheça através de filmes, clipes e programas antigos. É o mesmo tipo de sentimento que pode surgir ao ouvir clássicos de jazz dos anos de 1920 a 1940 ou outras canções populares daquela época, acompanhadas da estética visual da época, arquitetura art déco, roupas formais, gestos contidos, filmagens em preto e branco. Tudo isso forma um imaginário que ativa em nós uma saudade curiosa de algo que nunca foi nosso. Hoje, poucos artistas capturam essa sensação tão bem quanto Leland Kirby, mais conhecido como The Caretaker. Suas composições utilizam samples de músicas antigas, geralmente de salões de dança do século passado, processadas com reverbs profundos, chiados e distorções sutis. O resultado é uma nostalgia embaçada, como se estivéssemos ouvindo memórias de um tempo que não vivemos, mas que ainda assim sentimos, lá no fundo, como se sempre tivéssemos pertencido. Vélico. A estranha melancolia das livrarias de usados, de alguma forma impregnadas pela passagem do tempo, repletas de milhares de livros antigos que você jamais terá tempo de ler.
cada um deles trancado em sua própria época, encadernado, datado e forrado como um quarto antigo que o autor abandonou anos atrás. Um anexo oculto repleto de pensamentos deixados exatamente como estavam no dia em que foram capturados. Classus. A arte de viver no passado, navegando pelas memórias como se fossem o único território seguro. Um mergulho constante em momentos já vividos, onde a nostalgia e a saudade se entrelaçam, criando uma realidade paralela mais vívida que o presente. Classus é o ato de reviver, repetir e às vezes se perder no tempo que já passou, resistindo a deixar ir e abraçando as sombras do que foi. Âmedo, uma espécie de transe melancólico em que você se vê completamente absorvido por detalhes sensoriais vívidos. Gotas de chuva deslizando pela janela, árvores altas se inclinando ao vento, redemoinhos de creme girando no café, o que leva a uma súbita consciência da assombrosa fragilidade da vida. Um estado de espírito cuja única cura conhecida é a vuvuzela. Chorizo ou chorizo. A tristeza de imaginar um imenso conhecimento perdido para sempre na história. Saber que jamais ouviremos a língua dos estrucos, o grito de guerra dos povos do mar ou os cânticos fúnebres dos neandertais. Que nunca leremos mais do que fragmentos das obras de Blake, Safo ou Aristóteles. Que nunca conheceremos os tesouros esquecidos de tantas bibliotecas queimadas, tradições orais apagadas e canções jamais registradas, qualquer uma das quais poderia ter se tornado a pedra fundamental da cultura, algo que todos saberíamos de cor e não conseguiríamos imaginar viver sem. Déjà vu. A súbita consciência de que o momento presente está lentamente se transformando em memória. É perceber, com uma mistura de melancolia e estranheza, que aquilo que você vive agora, um gesto, uma palavra, um cheiro, logo será apenas uma lembrança distante. Um reconhecimento silencioso do fugaz, como se o presente já carregasse a sombra do passado. Quenópsia. A atmosfera sinistra e vazia de um lugar que costumava ser cheio de vida, mas agora está deserto. Como um corredor de escola à noite, um shopping abandonado ou uma estação vazia. Um silêncio carregado que torna o espaço não apenas vazio, mas hipervazio, como se a ausência das pessoas deixasse uma marca visível no ar, brilhando como um eco do passado. Um dos melhores exemplos para ilustrar esse tipo de sensação são os espaços liminares, lugares que deveriam estar cheios de vida, movimentados, iluminados, barulhentos, mas que, por algum motivo, estão vazios, silenciosos, quase congelados no tempo. É esse contraste que os torna tão marcantes. O que define os espaços liminares é a liminaridade, um estado de transição, de ambiguidade, algo que está e não está, pertence e ao mesmo tempo parece fora de lugar. É esse deslocamento que causa estranhamento, como se o lugar existisse numa realidade paralela, entre o real e o imaginado, tão fora do contexto que, às vezes, nem parece real. Esse mesmo sentimento também pode ser encontrado na estética Dreamcore, que se inspira diretamente nos espaços liminares, mas leva tudo a um nível ainda mais surreal. Enquanto os liminal spaces trabalham com a abstração do cotidiano, o Dreamcore mergulha em atmosferas oníricas e distorcidas. O resultado pode causar tanto desconforto
quanto um estranho tipo de conforto, como um sonho do qual você não tem certeza se quer acordar. Chrysalis. A tranquilidade amniótica de estar dentro de casa durante uma tempestade, ouvindo as ondas de chuva batendo no telhado como uma discussão no andar de cima, cujas palavras abafadas são inteligíveis, mas cuja liberação crepitante de tensão acumulada você entende perfeitamente. Antimatter. As versões oníricas das coisas da sua vida, que parecem totalmente estranhas, mas ainda assim são, de algum modo, suas. Sua anti-escola, seus anti-amigos, sua anti-casa, todas partes de um mundo paralelo cuja força gravitacional aumenta o peso emocional da sua própria vida, elevando as chances de você acabar apostando tudo o que tem. Volander. A sensação etérea de olhar o mundo pela janela de um avião, podendo vislumbrar lugares distantes que você provavelmente nunca verá de perto, livre para deixar a mente vagar, tentando imaginar como seria estar lá embaixo. É o mais próximo que você chegará de um ponto de vista verdadeiramente objetivo. Bem, para nós, os mais humildes, é como estar numa viagem de carro, olhando pela janela da estrada, observando as casas espalhadas além do Planalto, entre as matas, moradias e pequenos comércios que desfilam diante dos nossos olhos. E então vem aquele pensamento silencioso. O que será que existe além do que conseguimos enxergar? Lugares imaginados, possíveis mundos escondidos atrás da próxima curva. Nodus Tollens. A percepção de que o enredo da sua vida já não faz mais sentido. Que, embora você achasse que estava seguindo o arco da história, continua se deparando com passagens que não entende, que nem sequer parecem pertencer ao mesmo gênero. E isso te obriga a voltar e reler capítulos que antes você só havia folheado, tentando chegar logo nas partes boas. Apenas para descobrir que, o tempo todo, era você quem deveria ter escolhido a própria aventura. Astrophe. A sensação inquietante de estar preso à Terra, como se suas raízes invisíveis te mantivessem imóvel enquanto o resto do mundo segue em movimento. Uma mistura de peso e contenção, onde o desejo de escapar e explorar o infinito esbarra nas limitações físicas e emocionais do presente. É estar ancorado não apenas no solo, mas em pensamentos e sentimentos que dificultam o voo. Degrassi. Fascinado e inquieto pela vastidão do universo, como um choque repentino de reconhecimento de que o céu noturno não é apenas um papel de parede, mas um oceano profundamente estranho, cujas correntes estão aos poucos carregando todos os náufragos que compartilham do nosso destino, mas já estão bem fora de alcance. Mundos e estrelas que teriam se perdido por completo, se não fosse pelo fiapo de luz que conseguiram lançar na escuridão. Uma mensagem em uma garrafa que só agora está chegando à atmosfera da Terra. Um convite para uma festa que terminou há 1 milhão de anos.
o que muitos chamam de cosmofobia, um termo não oficial, mas preciso. Descreve o medo irracional diante da vastidão incompreensível do cosmos. O que realmente assusta, porém, não é apenas seu tamanho infinito, mas o que ele revela: nossa pequenez, nosso silêncio, nosso isolamento. É aqui que ele se conecta, mesmo que indiretamente, ao conceito de kenopsia, o vazio de um lugar onde havia vida, agora tomado por uma ausência quase palpável. O universo, assim como o mundo, pode parecer caótico, sem propósito, até distópico. Mas, entre tantos possíveis horrores, há um que sempre retorna: a solidão. Porque, no fim das contas, é ela quem torna tudo insuportável. Dor, crise, perda, tudo isso pode ser vencido, mas a solidão, ela não passa. A vida inteira parece uma tentativa desesperada de fugir dela, através do amor, da amizade e da companhia. Fugimos, mas ela sempre nos alcança. Exulances. A tendência de desistir de tentar falar sobre uma experiência porque as pessoas não conseguem se relacionar com ela, seja por inveja, pena ou simplesmente estranhamento, o que faz com que essa memória comece a se afastar do restante de sua história de vida, até que ela mesma pareça fora de lugar, quase mítica, vagando inquieta na neblina, sem nem ao menos procurar um lugar para pousar. Nighthawk. Um pensamento recorrente que só parece te atingir tarde da noite. Uma tarefa atrasada, uma culpa insistente, um futuro disforme e ameaçador, que circula alto durante o dia, bicando o fundo de sua mente enquanto você tenta dormir, que você até consegue ignorar por semanas, até sentir sua presença pairando do lado de fora da janela, esperando você terminar o café, passando o tempo construindo silenciosamente um ninho. Sonda. A percepção de que cada pessoa que passa por você está vivendo uma vida tão vívida e complexa quanto a sua, cheia de ambições, amigos, rotinas, preocupações e loucuras herdadas. Uma história épica que continua invisível ao seu redor, como um formigueiro se espalhando no subsolo, com passagens elaboradas para milhares de outras vidas que você nunca saberá que existiram, nas quais você talvez apareça apenas uma vez, como um figurante tomando um café ao fundo, um borrão de tráfego passando na estrada, ou uma janela iluminada ao entardecer. Entendendo um pouco sobre alguns desses termos e como sua estrutura etimológica funciona, gostaria de fazer uma espécie de dinâmica. Tentar criar alguns sentimentos, ou melhor, termos inexistentes baseados no The Dictionary of Obscure Sorrows. Vamos ver se você se identifica com alguns deles. Retrossombra. A sensação de que algo do seu passado ainda te observa, mesmo que já tenha sido esquecido. Junção de retro, passado, com sombra, sugerindo algo do passado que ainda te observa. Paranoia. Ansiedade causada por se lembrar de algo muito antigo, uma memória boba de infância, mas que te assombra sem explicação. Junção de paleo, antigo, com noia, paranoia, criando um medo persistente de memórias muito antigas que voltam do nada. Etermura. A impressão de que em um certo lugar ou tempo da sua vida ainda existe em algum canto do universo, e que você poderia voltar se soubesse o caminho. Junção de eterno com estrutura ou muralha,
sugerindo a sensação de que certos lugares da sua infância, ou de qualquer outro momento da sua vida, ainda existem em algum canto perdido do universo. Umbrolux. O sentimento de que há algo errado com a luz do lugar em que você está, como se algo invisível estivesse distorcendo a realidade. E o som de umbra, sombra, e lux, luz, apontando para aquela sensação estranha quando a iluminação de um lugar parece errada, como se a realidade tivesse distorcida. No fim das contas, talvez essas palavras não precisem existir oficialmente. Talvez sua força esteja justamente no fato de serem criações, tentativas humanas de nomear o indizível, porque sentir é inevitável, mas compreender o que se sente nem sempre é fácil. Esses termos, mesmo sendo invenções, não são vazios. Eles tocam em algo real. Funcionam como espelhos sutis para o que vivemos em silêncio, em madrugadas inquietas ou diante de uma paisagem esquecida. Eles nos lembram que nossas emoções não são únicas e que, em algum lugar, alguém também sentiu o mesmo vazio, a mesma saudade do que nunca existiu, o mesmo desconforto ao olhar o céu. No fim, o dicionário das tristezas obscuras não é sobre tristeza, é sobre consciência, sobre dar forma ao que não tem nome e, quem sabe, ao nomear, a gente se sinta um pouco menos perdido dentro de si mesmo. Talvez você não lembre de todas essas palavras amanhã, mas quando um desses sentimentos voltar, e ele vai voltar, talvez você se lembre que ele tem nome. E isso, por si só, já é um consolo.